Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. Então é sempre com muita satisfação, com muita alegria que vamos dar início à nossa palestra, dando continuidade aos nossos estudos da Associação Espírita Seara de Jesus em Buda das Artes. Então, sempre o nosso convite para essas palestras online que estreiam toda segunda-feira, tanto pelo Facebook quanto no YouTube. E lembrando que nós temos as nossas palestras presenciais na Seara de Jesus, que é toda quarta e todo sábado. As palestras iniciam pontualmente às 19 horas, por isso que nós recomendamos que chegue um pouquinho antes, uns 15, 20 minutinhos, tá bom? Então convido a todos que fechem os olhos, que agradeçam a Deus, ao nosso amigo e mestre Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, estudando, refletindo e colocando em prática todos os ensinamentos do Evangelho de Jesus, colocando em prática nas ações no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos então estudando o livro Caminho Espírita, como vocês estão vendo aqui na tela. Esse livro foi ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Como nós já estamos estudando esse livro, vale a pena reforçar, que Emmanuel nos convida então a estudar nos momentos que sobra ante os afazeres do nosso dia a dia, como é o tema de hoje, dia a dia, do nosso cotidiano, para compreender então que o caminho espírita, que é o título desta obra, é a estrada real da criatura com todas as indicações exatas para a viagem do nosso aperfeiçoamento e a nossa libertação. Ou seja, meus irmãos, esse livro, ele é então o nosso GPS, o nosso guia que vai nos levar ao nosso aperfeiçoamento moral. Então, o nosso tema de hoje, o título é Dia a Dia. Como vocês estão vendo, nós colocamos aqui alguns trechos para a reflexão e vamos ler juntos então. Nas curtas viagens do dia a dia, todos nós encontramos o próximo, para cuja dificuldade somos próximos mais próximos. Imaginemo-nos assim numa excursão de 100 passos que nos transporte do lar à rua. Não longe passa um homem que não conseguimos de imediato reconhecer. Aí pensamos, quem será? Perguntamos em pensamento. E a lei do amor nos aponta como alguém que precisa de algo. Vejamos então, meus irmãos, quem o próximo? O próximo é o ser humano que nós temos um contato diário, Todo mundo que nós nos chamamos então de próximo, que é a oportunidade que nós temos, nessa vivenciação nesse nosso planeta escola, porque nós evoluímos, a necessidade de nós encarnarmos é justamente a evolução do ser, evolução do espírito. Mas essa evolução é justamente através dessa troca, dessa interação com esses seres humanos que nós chamamos de próximo. Ora, nós estamos reparando aquilo que nós fizemos, ora, nós estamos ainda conquistando cada vez mais através da lei do amor, da prática da caridade, da benevolência, do carinho, da afetividade, da fraternidade, da solidariedade. Nós vamos evoluindo justamente com o contato no dia a dia. E esse trecho dessa obra nos faz pensar justamente sobre isso. Porque quantas oportunidades nós temos no dia a dia, como vocês estão vendo então nessa figura, oportunidade de estender a mão, de dar um bom conselho, de ajudar o próximo. O próximo, pessoas que estão no dia a dia, convivendo conosco, ou às vezes até nos deparando pela primeira vez com eles. E no capítulo, está elencado lá várias situações, porque
exemplo, né, que convido todos à leitura depois com mais calma, né, podemos ver pessoas que aparentemente, né, materialmente tem tudo, mas que às vezes precisa, de um bom conselho, aquele que às vezes se faz alegre, né, às vezes reclama um apreço fraterno, né, um companheirismo, um gesto de companheirismo. Então, várias situações que nos é colocado para nós colocarmos em prática, então, a caridade. E isso tudo representa, né, como mostra aqui no último trecho da lição. Ante o ensino de Jesus, pelo samaritano da caridade, poderemos facilmente entender que os outros necessitam de nós, tanto quanto necessitamos dos outros. E para atender às nossas obrigações no socorro mútuo, comecemos então, à frente de qualquer um, pelo exercício espontâneo da compreensão e da simpatia. Meus irmãos, não tem ninguém que não necessite então do próximo. Ninguém consegue viver exatamente sozinho. Uns ainda ousam dizem o seguinte: eu não necessito de ninguém para viver a minha vida. Não necessito do auxílio de ninguém. Tenho condições de autossubsistência. Não necessito de ninguém. Será? Será que um momento da vida, às vezes aqueles que são mais orgulhosos, né? Os mais orgulhosos da vida nos ensina. Não no momento, mas às vezes no futuro, dependendo da idade, não vai ter condições de sozinho gerir a sua própria vida. Não vai ter condições de sozinho cumprir as necessidades básicas de higiene. Vai necessitar de alguém para ajudar. E isso a vida mostra para muito de nós, que às vezes no transcorrer da vida foram sempre vaidosos e prepotentes, e no final dessa jornada, dessa existência terrena, vai necessitar do auxílio para se limpar, para se lavar, para comer. Então a vida mostra. Por isso nós temos que ter essa consciência que nós sempre precisamos dos outros. Precisamos dos outros para nos melhorar, precisamos dos outros para praticar a tolerância, a caridade, a fraternidade, que só assim nós cresceremos como um espírito rumo à evolução. E diante então desse trecho, né, como samaritano da caridade, como Emmanuel nos colocou muito bem, nós devemos lembrar então da parábola do bom samaritano. Por que o título então Bom Samaritano? Nós vamos verificar na história, né, lá dos Hebreus, das 12 tribos de Judá, uma dessas 12 tribos, né, que estava localizada na Samaria, essa região, por um momento, ela foi conquistada então pelos assírios. E os assírios eram politeístas, já os hebreus eram monoteístas, né, da crença de um Deus, e os politeístas da crença de vários deuses. E como essa região foi conquistada, todos os costumes da região foram impostos pelos conquistadores. Então aquela região passou a ser mais politeístas. E isto causou um preconceito pelos demais, né, pelos judeus. Os judeus tinham um preconceito pela crença política religiosa dos samaritanos. Então, para a visão dos judeus, nenhum samaritano prestava, justamente por essa convicção política religiosa. E Jesus, na sua sabedoria, trouxe para aqueles com quem eles estavam conversando ali na sinagoga, né, em específico ao doutor da lei, que nós vamos analisar agora o texto, né, um bom ensinamento. Porque quando lá Jesus estava conversando, Jesus
era testado constantemente. Era colocado em xeque, até pelo que ele poderia dizer, ele poderia até ser preso. E os doutores da lei, na época, toda aquela cúpula, vivia colocando Jesus numa saia justa, vamos dizer assim, para que dependendo do que ele falasse, ele poderia ser preso. Então, diversas oportunidades. E nessa oportunidade, como nós vamos ler aqui o texto, dizendo o seguinte: o doutor da lei é aqueles que eram conhecedores da lei mosaica da época, né? A lei religiosa, né? Que determinava tudo ali na época. Então, o doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para provocar, como já foi dito, provocar Jesus, dizendo o seguinte: mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? E Jesus, já sabendo da intenção desse ser humano, dessa pessoa, né, o doutor da lei, desse estudioso, Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? O que ledes nela? Aí, como ele era o conhecedor, estudioso, aí ele respondeu: amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Olha só que ele respondeu. Então Jesus lhes disse: respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Ou seja, não adianta só falar da boca para fora. Não adianta só saber a parte teórica. Coloque-se em prática. E quando ele disse isso, lógico que provocou, né, retribuiu para o doutor da lei uma reflexão, o doutor da lei ainda continuou dizendo o seguinte: então, mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: mas quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhes disse. Aí vem então a parábola do bom samaritano. Então, eu dei toda essa introdução, né, do samaritano, da Samaria, justamente por esse preconceito que os judeus tinham com relação aos samaritanos. E Jesus, na sua infinita bondade, quis apresentar o lado bom do ser humano. Não é pelo fato de, às vezes, eles se divergirem sobre as suas crenças, os seus costumes, que a outra pessoa não será boa, né? Então, ele trouxe aqui uma parábola que pode ter acontecido ou não, mas que trouxe vários ensinamentos. E antes, uma introdução dessa passagem, que nós vamos reproduzir em vídeo para vocês assistirem, tem alguns personagens importantes. Nós temos o sacerdote, né, que era o religioso conhecedor da lei. Nós vamos ter o levita, que, como essa pessoa que indagou Jesus também era um doutor da lei e conhecia as leis. E nós vamos ter o viajante e nós vamos ter o bom caridoso ali, que estava representado pelo samaritano. Então assista esse vídeo para que nós concluímos então a nossa reflexão. Jesus contou a seguinte parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e o espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-lhe sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele,
e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Quando terminou a história, Jesus perguntou: qual, pois, destes três te parece que foi próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E um homem respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma. Então, meus irmãos, apenas reprisando, então o sacerdote era um ministro religioso conhecedor das leis. O levita, como vocês viram, era um membro da tribo de Levi, conhecedor da lei, doutores da lei. E o samaritano era esse membro da tribo da Samaria, descendente então das 12 tribos. Então vocês perceberam que os dois, o sacerdote e o levita, que tinham conhecimento teórico da lei, como o doutor da lei disse para Jesus, amar a Deus de todo o vosso coração e amar o próximo como a nós mesmos. A primeira oportunidade, como o tema de hoje, o dia a dia, no dia a dia ali, a primeira oportunidade de socorrer o próximo, o que eles fizeram, o sacerdote e o levita? Se mostraram indiferentes. Então não colocaram em prática aquilo que eles tinham como verdade, que eles acreditavam, que eles tinham como fé e esperança. Eles não colocaram em prática, não foram caridosos. Então não basta apenas ter a fé, não basta ter a esperança numa lei divina, se não colocar em prática e não ser caridoso. E ali Jesus mostrou o belo exemplo de caridade daquele irmão que propositalmente elegeu como samaritano, para dizer que também, muito embora tenha essa divergência de costumes, pode ser uma pessoa boa, e prestou ali o socorro e a caridade. Mas repetindo então a pergunta do doutor da lei, a pergunta que ele fez para Jesus, e nós vamos fazer essa reflexão para nós mesmos. Quem é o meu próximo? Às vezes, a pessoa que nós que está nos pedindo ajuda, que nós necessitamos ajudar, está passando por nós, no nosso dia a dia, e nós não estamos percebendo. Às vezes, meus irmãos, o próximo está no nosso lado. E às vezes parece que ele está de pé, espiritualmente falando, mas na verdade ele está deitado, como no vídeo que vocês assistiram. Ele está assaltado, mas assaltado pela depressão, pela tristeza. E às vezes nós temos sacerdotes e levitas dentro da nossa casa, ou nós mesmos somos os sacerdotes e levitas. Por isso que nós precisamos entender essa parábola e ser o bom samaritano. Exercer a caridade a quem nos é próximo, como o tema de hoje. Nunca perder a oportunidade, de dar um bom conselho, de prestar o auxílio. Porque a vida nos coloca todas essas oportunidades. E refletindo, que lição de vida então Jesus nos oferece com a parábola do bom samaritano? Além de tudo que nós dissemos, vamos reforçar a lição de vida que Jesus nos oferece com essa parábola. É importante nós termos arraigado em nós que Jesus, justamente, ele foca, ele nos convida para olhar em volta e descobrir, então, essas feridas no nosso próximo, que às vezes são aparentes ou às vezes são até secretas, do nosso próximo, dos nossos irmãos. Então, essa parábola nos estimula a amenizar, então, as dores através do quê? Do bom conselho, de consolar, então, essas aflições, para sermos, então, bons samaritanos. Isso é muito importante.
Então, meus irmãos, Jesus não disse lá para o doutor da lei, então vai e faz o mesmo daquela, quando ele respondeu o pé da letra, de prontidão, já respondeu tudo aquilo que ele aprendeu, né, nas escrituras sagradas, que deveria amar a Deus, né, de todo o empenho, dentro do coração, acima de tudo, e amar ao próximo como a nós mesmos. Ele respondeu, mas não basta isso. Nós temos que fazer, colocar em prática, temos que fazer então um exame de consciência para nós então verificarmos, né, quantos feridos deixamos desamparados nessa estrada da vida, no caminhar espírita, como é o título da obra que nós estamos estudando. Nessa caminhada espírita, quantos nós deixamos desamparados, quantas oportunidades tivemos de dar um bom conselho, de auxiliar, e fizemos então, infelizmente, como um samaritano e como um levita, às vezes pelo egoísmo ou por indiferença. Por isso que a caridade, meus irmãos, a caridade nós temos oportunidade de exercer em todos os momentos, no dia a dia, do nosso dia a dia, como é o título de hoje. E colocando aqui para nós uma reflexão, a questão 886 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos de alta hierarquia que auxiliaram na obra: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E um a um nós vamos agora, né, verificar. Benevolência, então tem como sinônimo a misericórdia. É aplicar a bondade ou bem a alguém. É focar incondicionalmente os aspectos luminosos do próximo. Dar um bom conselho, né? Levantar a autoestima quando for preciso. E a indulgência? A indulgência, ser indulgente é saber relevar, esquecer, ao invés de criticar, ser compreensivo perante as faltas e imperfeições do próximo. Temos que ser indulgentes também com nós mesmos, sabendo que nós também vamos errar, mas devemos sempre tentar evoluir e aprender cada vez mais e respeitar o momento de cada um. Às vezes nem todos estão no mesmo momento que nós, né? E o mais importante é a prática do perdão. Prática do perdão, o maior beneficiado na prática do perdão é justamente quem perdoa, pois este obtém as bênçãos de Deus e restabelece a sua paz interior através da harmonia com o próximo. Olha a interação como é importante. Então, um trecho destacado aqui: bem-aventurado todo aquele que cede algo de si próprio a benefício dos outros, ainda que seja tão somente uma palavra de bênção para o conforto de uma criança esquecida. A caridade ela é paciente, a caridade não é invejosa, ou seja, vamos fazer sem querer receber nada em troca. Isso nos faz lembrar justamente por que Paulo considera a caridade mais excelente que a fé e a esperança. O que vocês acham, meus irmãos? Justamente aquilo que já foi dito anteriormente. Olha o exemplo do doutor da lei. O doutor da lei era um estudioso, lia e relia as escrituras sagradas, sabia de cor todos os ensinamentos. Então ele tinha fé, tudo aquilo que estava constando nas escrituras sagradas. Tinha esperança do resultado de tudo aquilo que ele acreditava, mas não colocava em prática, meus irmãos. Porque a caridade está ao alcance de todo mundo, desde o ignorante quanto o sábio, do rico e do pobre.
e independente de qualquer crença em particular. Então, nós devemos ter isso enraizado em nós, porque justamente nós vamos ter a caridade com os amigos, né, ali que nós convivemos, que é mais fácil, mas temos que também ter a caridade com os nossos, entre aspas, com os nossos adversários, com os nossos inimigos. Porque temos que ter então a caridade com os bons e também temos que ter a caridade com os menos bons. Porque todas as virtudes, meus irmãos, elas são inúteis se não tiver então o veículo da caridade. É a prática. Então não adianta ter apenas fé e esperança se nós não colocarmos em prática tudo aquilo que é colocado na moral do Cristo. Colocamos aqui então para nós, quando nós estamos falando de caridade, a verdadeira essência da caridade é aquilo que foi dito. Mas um ato caridoso, é a caridade material. Então, no livro Vinha de Luz, na mensagem 163, tem a seguinte pergunta: fazer doações ao próximo não é caridade? Com relação à caridade material. Quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. E quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Então, tudo aquilo que nós fazemos, almejando algo em troca ou um resultado, está errado, meus irmãos. A pura caridade é aquela caridade desinteressada, como a passagem de Jesus que diz o seguinte: o que a mão direita não saiba, o que a esquerda está fazendo, sem esperar nenhum resultado. Fale do coração, dê bons conselhos, né? Seja indulgente então com as imperfeições e perdoa o máximo de vezes possíveis. E a bandeira do Espiritismo, né, da doutrina espírita, diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Olha só que interessante. Fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo não há salvação. É fora da caridade não há salvação. Porque na tarefa da salvação, então, do Espírito, do nosso progresso, o Espiritismo não é o fim. Ele é o meio para que nós alcançamos, então, essa autorreflexão. E a valorização da conduta do bem, da conduta moral do Cristo. Ou seja, o Espiritismo ela tem uma importante função esclarecedora, mas apenas isso não salva por si só, podemos dizer assim. Apenas a prática ou ação permanente da caridade que nos vai conduzir a Deus. Então, meus irmãos, de toda essa reflexão dessa interação com o próximo, né? De fazer a caridade com o próximo, sempre nos espelhando, né, no nosso amigo e mestre Jesus, não podemos nos esquecer que para nós então podemos fazer então, para nós sermos caridosos com o próximo, primeiramente nós temos que ser caridosos com nós mesmos. Fazer a caridade para si. Um exemplo clássico que nós sempre colocamos aqui em algumas oportunidades é justamente quando nós vamos viajar de avião, fazer alguma viagem de avião, aqueles que já tiveram oportunidade, tem ali o treinamento da aeromoça. A aeromoça diz o seguinte: em caso então de despressurização, né, vão cair ali as máscaras de oxigênio. E ali eles dão um recado muito importante. Primeiro você vai utilizar. Depois você utilizando, né, tendo ali a carga de oxigênio necessária, aí sim você pode,
dar para o próximo, auxiliar o próximo. Olha só, primeiro tem que ser caridoso consigo mesmo. Então, quando Jesus dizia amar o próximo como a si mesmo, primeiramente coloque, metaforicamente falando, coloque a máscara em você. Primeiro faça a prece para você. Se proteja. Cuide dos seus sentimentos, porque senão você não vai conseguir ajudar ninguém. Se não nos amarmos, o problema é que esse sentimento, às vezes, de amor, ele foi um pouco desviado, que às vezes falar, nós nos amamos, é nos dar aí coisas materiais, e não é. Nos amar, é cuidar do coração, cuidar do espírito. E cuidando do espírito é quando nós percebemos quando vem uma tristeza. Aí você vai cuidar de você, vai fazer uma prece, vai ler algo edificante, assistir uma palestra. Porque se nós ficarmos então nessa busca doida de ficar querendo sempre ajudar o próximo e sem nos ajudar, nós vamos então, como o exemplo da aeromoça, nós vamos perder o oxigênio. Aí você não vai conseguir nem auxiliar o próximo e nem a você mesmo. Mas daí tem um ponto fundamental nessa questão da caridade com o próximo. Ninguém tem a responsabilidade pela consciência do outro. Ninguém pode viver então a vida do outro. Ninguém tem essa responsabilidade, a não ser, lógico, aqueles que têm a responsabilidade perante os menores e os incapazes. Mas tirando isso, a pessoa ela é livre para fazer as suas escolhas. Porque senão nós vamos esquecer do nosso processo de iluminação então espiritual para ficar vivendo a vida do outro. Então isso é muito importante também. Então a caridade, meus irmãos, a caridade é como fosse então um calor de um forno. Ele tem que estar sempre ligado, está sempre quente, aquecido, para poder então emanar a luz. Espero que a reflexão de hoje possa servir de caminho para essa trajetória espírita, como o livro que nós estamos estudando, e que possamos então no dia a dia sempre colocar em prática essas dicas, esses bons conselhos dos nossos irmãos da espiritualidade maior e os conselhos do nosso amigo e mestre Jesus. Então, tenha uma boa semana e que Jesus nos ampare, nos proteja hoje, amanhã e sempre. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima oportunidade.